Graça e paz, povo de Deus, ressuscitado pela palavra, trazendo mais uma meditação que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a todo tempo, para que digo a verdade em Cristo, não minto, pois fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Muito bem, meus queridos. Uma palavra bem direcionada, uma palavra que vem na nossa mente e no nosso coração de uma forma em que desperta em nós, por sermos homens e muitas vezes não aceitarmos algumas condições de vida que vivemos, pois quando a palavra do Senhor diz que devemos orar pelos reis, por aqueles que estão em eminência, a palavra do Senhor está nos orientando a orar pelos nossos governantes. Então isso atinge presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, todos aqueles que regem a Constituição, todos aqueles que estão em eminência, aqueles que fazem a lei, aqueles que fazem com que a lei seja respeitada. Então, quando nos direcionamos para esse pessoal, como é que lidamos com essa situação? Estamos atravessando momentos difíceis, de muita turbulência no nosso país. Como é que estamos lidando com isso? Qual está sendo o nosso pensamento referente a tudo que está acontecendo? Aí fica aquela pergunta, fica aquela dúvida: um cristão tem que se envolver na política? Um cristão não pode se envolver na política? A palavra não deixa dúvida, irmãos. A palavra é bem clara quanto à igreja que somos. Devemos orar por aqueles que estão em eminência. A palavra do Senhor nos diz que se orarmos por aqueles que estão em eminência, nós poderemos viver uma vida quieta e sossegada. Mas como é que eu posso estar orando por alguém que tem aquela fama em que eles sempre desviam dinheiro, desviam verba aqui e ali, mas independente de que isso esteja acontecendo, a palavra do Senhor é bem clara: devemos orar por aqueles que estão no governo. A intervenção divina, a intervenção do Senhor nesse meio político, tanto no nosso país quanto nos outros países, em relação ao mundo, porque se eles estão lá, é porque assim Deus permitiu. Então nos cabe orar em favor da vida deles. Mas eu não gosto da forma como eles governam, eles não fazem as coisas justas por nós. Por que deveríamos orar por esse pessoal? Deveríamos e devemos orar porque assim é um mandamento do Senhor. Porque é necessário que eles tenham o conhecimento da palavra. É necessário que eles também tenham um encontro com Cristo. Assim como diz a palavra do Senhor, que quer que todo homem se salve. Então, eu não quero orar por essas pessoas que maltratam tanto uma população. Não é assim que funciona. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Devemos olhar
com os olhos espirituais e entender o poder que a oração tem sobre as situações, e que nós venhamos colocar esses homens diante de Deus, em oração, deprecações, e pedir ao Senhor que eles venham ser salvos. Um homem salvo, irmãos, o comportamento dele muda, assim como a nossa vida foi transformada, assim que o perdão veio para nossas vidas, veio para nossas almas, assim como nossos pecados foram lavados e redimidos. Esses homens que estão em eminência também têm que ter um encontro com Cristo. Então, para que os seus corações sejam sensíveis, para que os seus corações sejam atingidos pelo amor de Cristo, é muito importante que nós, como igreja, façamos a nossa parte, mesmo gostando ou não. Porque quando nós oramos por aqueles que nós não gostamos, o nosso pensamento em relação a essas pessoas mudam. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai agir em favor disso tudo. Assim como ele nos libertou, ele pode libertar qualquer um deles. Então nós devemos fazer a nossa parte, nós. Devemos orar por eles. Devemos orar um pelos outros. Temos que lembrar que outrora nós também andávamos desviados da palavra, andávamos desviados de Deus. E somente a palavra do Senhor que nos colocou diante dele, somente através do perdão e através do Espírito Santo hoje que habita em nós, que nós podemos entender essa palavra. Então é muito importante que nós venhamos orar por aqueles que estão em iminência. Ao invés de nos ajuntarmos com pessoas que vivem apedrejando esse pessoal, o nosso comportamento como igreja deve ser ao contrário. Não devemos nos envolver em contendas. Quando tivermos em reunião com algumas pessoas e esse assunto vem à baila e as pessoas começam a falar mal, começam a xingar, como igreja nós não devemos participar. Devemos orar o tempo inteiro. Devemos estar colocando eles diante de Deus o tempo inteiro, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É difícil orarmos por alguém que nos prejudica? É difícil, irmãos. Mas nós devemos colocar isso nas mãos do Senhor, porque o Senhor entrará com providência. Nós não mudamos ninguém. Como seres humanos, nós fomos mudados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos mudados pela palavra. E assim como a palavra chegou até nós, a palavra precisa chegar até eles. Então nós precisamos orar para que o Senhor abra caminhos para que a palavra chegue até eles. É necessário que eles tenham conhecimento da palavra. Porque o poder que a palavra tem, ela transforma vidas. Hoje a igreja ela é transformada pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo. Então nós precisamos também pedir ao Senhor constantemente para que a palavra chegue até eles, para que haja o arrependimento, para que haja um encontro com Cristo e que pessoas venham se render aos pés de Jesus. Isso somente acontecerá com a oração. Então vamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos pedindo hoje. Vamos estar atentos com aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar esse pessoal nas mãos do Senhor. E pela ação da palavra e pelo agir do Espírito Santo, nós vamos ver mudanças. Porque a palavra do Senhor tem poder. E nós temos que ter fé, nós temos que crer que toda ação maligna, ela será colocada por terra a partir do momento em que o povo de Deus começar a orar. Amém, meus queridos? Meditem sobre isso. Pense bastante a respeito disso. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pela Sua palavra, que sempre tem nos colocado de pé, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, que sempre tem agido nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo. O Senhor tem
agido nas nossas vidas de uma forma grandiosa, Senhor. Nós temos presenciado o Teu agir no meio de um povo incrédulo. Nós temos visto o Teu agir no meio de um povo insensato. Nós temos visto o Teu agir, ó Pai. Nós temos visto a Tua misericórdia, temos visto a Tua graça, e é pela fé que nós estamos sempre diante de Ti, clamando a Ti, para que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações e nas nossas mentes, ó Pai. E que a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, que a gente entenda sempre o Teu recado, que nós possamos sempre colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, e que nós venhamos obedecer a Tua palavra, orando, meu Senhor, por todos que estão em eminência. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar aos corações desses, ó Pai, que eles venham entender, Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és o único Deus, que Tu és único, Senhor, e que se Ele está lá, é porque o Senhor permitiu que Ele estivesse ali. Então que toda arrogância seja colocada por terra, todo o orgulho, e que a humildade chegue nos seus corações, e eles venham entender, ó Pai, que eles venham criar leis justas, que eles venham criar leis, ó Pai, dignas, para que o povo, Senhor, possa viver um pouco mais calmo, para que o povo possa viver um pouco mais tranquilo, e que possam principalmente crer que é através do Teu Espírito Santo que as coisas vêm mudando, e que eles possam ter o temor a Ti, Senhor, que eles possam entender que o Senhor está na direção, que eles venham entender, ó Senhor, que muitas coisas que são feitas são erradas, ó Pai, e que eles venham ter o discernimento disso, que eles peçam a direção sempre a Ti, Senhor, que eles possam saber governar de uma forma justa, uma forma digna, sem oprimir o povo, mas que o Teu Evangelho seja alcançado por eles, para que eles possam entender que eles não venham agir mais na carne, mas que eles venham agir através do Teu Espírito Santo. Salva eles, ó Pai, cuida deles, livra eles de todo mal, que toda ação maligna seja colocada por terra e eles sejam usados por Ti, Senhor, e que nós possamos viver dias mais tranquilos, e que tudo venha pela direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude a fazer sempre a nossa parte, a entender tudo aquilo que o Senhor quer, e que nós não deixamos de orar por todos que estão em iminência, Senhor. Guarda-nos do homem mau, guarda-nos do dia mau, Senhor, e que possamos olhar sempre para Ti, Senhor. Que a nossa fé não seja vivida pela circunstância, mas que ela seja vivida crendo que o Senhor está na direção de tudo, e que através da Tua palavra muitas coisas irão ser transformadas, e que nós possamos sempre lembrar, ó Pai, que o querer está nas Tuas mãos e o efetuar também. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Nós clamamos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.